Senhores deputados, acho que vamos dar continuidade às nossas audições e agora temos a audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, o Sr. Professor Dr. Jorge Miguel Alberto de Miranda. E eu dou-lhe a palavra para fazer uma exposição inicial, se assim o entender. Penso que havia 4 minutos antes dos meus... Sim, mas... Pronto, eu posso então começar por a situação. Posso começar por dar-vos um quadro geral da situação, de uma forma completamente objetiva, começando por chamar a atenção do seguinte. O IPMA, como sabem, é uma organização um bocadinho transversal no Estado, não é? E tem muita responsabilidade perante a comunicação social e perante os cidadãos. Desta forma, tudo aquilo que eu vou aqui dizer está completamente documentado no Instituto, quer dizer que os documentos existem e podem ser consultados se a Assembleia da República assim o entender, e todos os contactos telefónicos que foram tidos. Obviamente que os limites da proteção de dados podem ser, portanto, reouvidas pela Assembleia da República se for considerado interessante. Nós tivemos 3 anos de seca praticamente seguidos. À semelhança do que aconteceu na Califórnia, porque eu já vou fazer o paralelo com a Califórnia. E tivemos a seguir, a partir do dia 6, 7 de dezembro, uma situação de precipitação intensa, tal como aconteceu na Califórnia, a partir do dia do Ano Novo, foi um pouco mais tarde. Nós baseamos, o IPMA não existe por si, também tem que ser percebido isso, e por isso é que quando se vê em comparações entre o IPMA e qualquer pessoa que tenha opiniões sobre meteorologia, estamos a falar de 2 mundos diferentes. O IPMA é o polo português do Sistema Mundial de Meteorologia, é-o desde 1890, imaginem, desde que se formou a Organização Meteorológica Internacional, e é também o polo do Sistema Europeu que se foi criando desde há cerca de 40 anos, em que se mantém a constelação de satélites europeia, o chamado modelo do Centro Europeu, e a concentração de meios que fazem com que a Europa seja, hoje em dia, liderante nesta área no mundo inteiro. Os Estados Unidos da América têm feito, já vão na segunda tentativa de financiamento para chegar ao nível que a Europa obteve, e esse nível só foi possível porque a Europa mantém instituições que são simultaneamente de operação e de investigação. E é isso que torna uma instituição como o IPMA diferente, desculpem-me a imodéstia, das outras organizações do Estado. Porque as nossas pessoas fazem investigação, publicam nas melhores revistas do mundo e simultaneamente fazem a operação, ou seja, estão à disposição dos cidadãos para qualquer assunto que seja do seu interesse. No dia 6 de dezembro do ano passado, criou-se uma sessão meteorológica sinótica que foi considerada de algum risco do ponto de vista da precipitação. Devo-vos dizer que o IPMA em si não tem responsabilidade sobre a parte hidrológica, na minha opinião, erradamente, mas é o que é, mas apenas sobre a parte da precipitação. E, portanto, do ponto de vista da precipitação, era óbvio que estávamos a chegar a um período em que finalmente se tinha rompido, digamos, o ciclo do estio, da seca, e que íamos ter situações de precipitação significativa. No dia 6, nós emitimos um aviso amarelo, tivemos contacto com o Sistema Nacional de Proteção Civil e com a Câmara Municipal de Lisboa, porque era óbvio que os riscos eram essencialmente centrados na região do Distrito de Lisboa. No dia seguinte, pela manhã, pelas 9 da manhã, estávamos a passar o nível de amarelo para laranja. Tivemos um novo contacto com a Câmara Municipal de Lisboa sobre o assunto, em que confirmámos que o risco era mesmo na cidade e não no Distrito, porque nós emitimos avisos por mar aqui, no nosso caso de Lisboa, razoavelmente grande. Tínhamos a expectativa que ia chover muito, mas não os 140 milímetros. Desculpem, mas não o que choveu, abaixo do que choveu. Emitimos um comunicado, contudo, a chamar a atenção que havia condições para convecção severa, que foi o que ocorreu, e que iriam chover num período de 3, 4 dias, qualquer coisa como 120 milímetros. Isso está no briefing que foi feito pela Proteção Civil no dia 7, às 10h30 da manhã. Emitimos um comunicado também que foi posto na página, onde dizíamos, e eu vou ler, os valores acumulados de precipitação total nos dias 7, 8 e 9 serão significativos e poderão atingir localmente
60 a 120 milímetros, em especial na região sul. E depois temos problemas sabem que o estado do mar também estava muito energético e também demos essa informação sobre o estado do mar. Quando se aproximaram as 9h30, 10 da noite, começámos a verificar que a precipitação ia ultrapassar os 40 milímetros numa hora, que é o limite do aviso laranja. E nessa altura, de uma forma reativa, não foi uma forma proativa, mas reativa, passámos o aviso laranja para vermelho, porque, se bem que já tivesse ocorrido precipitação muito intensa numa zona da cidade de Lisboa, não se esqueçam que isto é o distrito inteiro, não é? Portanto, poderia ocorrer depois a seguir, portanto, que era importante avisar o mais depressa possível. O fenómeno meteorológico que está por trás desta concentração chama-se entrainment em meteorologia e é curioso, vale o que vale, que no sistema europeu de treino de meteorologistas, os dois episódios de entrainment que são discutidos são os dois portugueses. Um no Porto e outro em Lisboa. Que tem a ver com o seguinte: quando temos uma linha de precipitação ou de convecção que se aproxima do território, ela pode se deslocar ou perpendicularmente à linha ou segundo a direção da linha. E o que aconteceu foi que, devido à rotação do vento, ela deslocou-se segundo a direção da linha e criou, portanto, pontualmente muita precipitação. Nós tivemos 44,5 milímetros na estação do Botânico, do Jardim Botânico, que não é o máximo histórico, mas é um valor bastante elevado. Portanto, durante esse dia e o dia seguinte, acabou por chover, até ultrapassarmos os 120 milímetros que nós tínhamos previsto. Chama a atenção que no dia do Ano Novo, na Califórnia, em São Francisco, choveram 138 milímetros, que é da mesma ordem de grandeza do que aconteceu aqui. Quando... diga? Tiveram piores consequências porque também o sistema social americano não é o sistema social europeu, não é? Penso que toda a gente está ciente desse assunto. Existiram quase duas dezenas de mortos, mas muitos deles têm a ver com situações de sem-abrigo e de pessoas que vivem em veículos, etc. Portanto, do ponto de vista meteorológico, foi muito parecida. Aliás, é sempre muito parecida. O nosso clima é muito californiano, aliás, é apenas só não sermos na parte económica, sermos apenas na parte meteorológica. Do ponto de vista dos resultados, bem, os resultados em termos de alagamento não têm apenas a ver com a precipitação, têm a ver com a concentração da precipitação que ocorre quando não há forma da água escoar. Em algumas situações verificaram-se alagamentos significativos. Um daquelas que nos atingiu mais, porque nós temos um edifício em Algés, foi o da Rua das Chatas de Algés, em que chegámos praticamente a 1,5 metro de água que não tinha capacidade de escoar. Esta situação é uma situação que a cidade de Lisboa conhece repetidamente, que tem ocorrido várias vezes na última década e meia, pelo menos, que esteja bem caracterizada, e que, não tendo a dimensão que tiveram as cheias de 67, que foram de uma outra dimensão, neste caso mostra que existem armadilhas topográficas onde a chuva não consegue sair, e isto é ampliado pelo facto de haver zonas de retenção, de escoamento de água a montante, que são extensas. Tem sido muito discutida a questão da impermeabilização, não impermeabilização. Eu, portanto, sou geofísico, como sabem, não sou meteorologista, mas uma coisa vos posso dizer: quando há uma grande intensidade de precipitação, ela infiltra muito pouco. E é por isso que nós tivemos no Alto Alentejo, por exemplo, enxurradas enormes, na minha opinião, muito pouco vistas na comunicação social e da qual não está a haver o impacto a que lhes respondeu, em que, apesar de serem territórios naturalizados, a água não consegue infiltrar e, portanto, escoa também. Temos situações em que existem construções que estão abaixo do nível do mar, ou pelo menos estão abaixo do nível médio das zonas envolventes, como são os túneis, os metropolitanos, etc., em que, obviamente, a água se acumula sempre que não há capacidade de escoamento mecânico. E, portanto, o que se verificou foi que, em muitas situações, manteve-se a circulação nessas vias sem haver nenhuma alteração, e os sistemas que estão lá colocados para extrair água não mostraram eficácia suficiente. Nós, a partir do dia 7, chegámos um bocadinho à conclusão de que a mensagem não estava a passar para as pessoas e não estava a passar para as autarquias. E a partir daí eu pessoalmente, uma vez que os meus colegas, coitados, tinham mesmo que trabalhar, portanto, eu pessoalmente desdobrei-me, como viram na comunicação social,
para chamar a atenção do que estava a acontecer e da necessidade que havia de tomar medidas. Quando no dia 12 nós temos um segundo episódio de precipitação que, em termos de quantidade total, ainda foi superior àquele que ocorreu no dia 7, já os sistemas municipais estavam muitíssimo mais bem preparados e, portanto, foi possível que os impactos fossem muito mais reduzidos. Os túneis foram encerrados, algumas vias foram cortadas à circulação e isso permitiu que o impacto acabasse por ser muito inferior. E vamos ter o terceiro grande impacto muito significativo no Porto, no dia 2 de janeiro, mas com uma noção muito peculiar, que tem mais a ver com a engenharia do que provavelmente com a meteorologia, porque a precipitação total que ocorreu na cidade não é bem comparável ao que aconteceu em Lisboa. Portanto, isto é a situação. Nós não vamos dizer que acertamos sempre, porque não é verdade, nem ninguém que faça previsões consegue acertar sempre. Mas o que queremos dizer é que a previsão foi a melhor que nós conseguimos fazer, ela circulou de uma forma clara e informada para todos os atores e tivemos contacto com as municipalidades, como é nosso dever, em tempo completo. Se a ideia for que o IPMA, além de fazer a parte técnica, também tenha uma componente social mais importante, o que eu não digo que não seja por vezes importante, então eu devo-vos dizer que nós temos que reforçar os nossos turnos de meteorologia para termos mais uma pessoa, pelo menos, para estar sempre disponível para a comunicação social, porque quando os dois meteorologistas tinham que trabalhar, obviamente que a gente não conseguia responder à comunicação social, e a comunicação social foi fundamental para chegar a mensagem aos cidadãos, porque ela é mais rápida que qualquer outro sistema. O IPMA tem uma tradição que muitos de vocês conhecem, é uma casa aberta, é uma casa transparente, a comunicação social entra e sai do Instituto quando quer e quando precisa, nós não temos nada que não seja possível de escrutinar até ao último detalhe. O nosso site e as nossas redes sociais recebem comentários abertos, por vezes duros para nós, mas a vida é assim e nós temos que tentar viver com todas as opiniões e todos os cidadãos. E é só isto. Muito obrigado, Sr. Professor, por esta introdução, pelos dados que nos traz. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Pedro Pinto, autor do requerimento que deu origem a esta audição. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela presença também do professor Dr. Jorge Miguel Miranda. É extremamente importante esta audição para que se perceba realmente aquilo que se passou nesses dias, particularmente o dia 6 e no dia 7 de dezembro em particular, aqui na região de Lisboa. Ainda por cima porque vimos de uma audição com a senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, que disse-nos quase todo o contrário daquilo que o professor Dr. Jorge Miguel Miranda disse aqui agora. E eu peço que me corrija se eu estiver errado. No dia 6, houve uma reunião entre o IPMA, Proteção Civil e Câmara Municipal de Lisboa e houve logo dado um aviso amarelo. No dia 6. Sim. Não, mas encantado a vida, pronto. No dia 6. No dia 7, às 9 da manhã, o aviso passou a laranja. E depois houve um briefing, também no dia 7, com a Proteção Civil às 10h30 da manhã. Portanto, isto foi aquilo que percebi que se passou. A senhora Secretária de Estado diz que à noite, quando as cheias tomaram outra proporção na região de Lisboa, e quando choveu daquela maneira aqui na região de Lisboa, diz que não foi possível enviar SMS a alertar a população porque não havia alertas e os mecanismos que tinham não previam o que se iria passar. Bom, existe aqui uma contradição, porque a Proteção Civil já estava avisada no dia 6 com um aviso amarelo e tinha havido uma reunião entre o IPMA e a Proteção Civil e a Câmara Municipal de Lisboa. No dia 7, às 9 da manhã passou a aviso laranja e depois às 10h30 da manhã houve um briefing entre Proteção Civil, IPMA e talvez a Câmara Municipal de Lisboa também. Isto significa o quê? Significa que às 10h30 da manhã já sabia, ou já se podia prever, não com tal gravidade do que aquilo que aconteceu, mas já se podia prever que existiria uma situação de alerta na região de Lisboa. Portanto, a senhora Secretária de Estado que esteve aqui há pouco, eu não queria dizer que faltou à verdade, mas não disse toda a verdade, porque não falou em nenhuma dessas reuniões. Aquilo que disse foi claramente que não podiam prever o que se iria passar e as mensagens não foram enviadas à população por isto. Portanto, estamos a falar de pormenores demasiado graves para aquilo que realmente aconteceu. E a pergunta que eu lhe faço é com quanto tempo de antecedência
sabiam o que ia acontecer em Lisboa, ou que sabiam que este fenómeno meteorológico poderia acontecer em Lisboa, que ia chover, como disse, não sabiam que ia chover nesta quantidade, mas sabia-se que ia chover bastante nesta região. Com quanto tempo é que podiam saber? Depois gostaria também de saber qual é a entidade nacional ou internacional que fornece também os avisos meteorológicos que o IPMA considera credíveis. E se existe alguma outra entidade que possa fornecer uma segunda opinião. E depois também quais foram os procedimentos que o IPMA mudou face aos acontecimentos de 7 de dezembro e àquilo que falhou ou não na atuação desta entidade. E também qual a solução para o futuro. O que é que nós podemos... Porque é importante nós falarmos do passado e ver o que realmente aconteceu aqui em Lisboa e saber todos os pormenores daquilo que aconteceu, mas é importante também nós precavermos o futuro e saber que estamos salvaguardados no nosso futuro. E aquilo que me dá a entender é que houve aqui uma grande falta de articulação ou de comunicação entre o IPMA e a Proteção Civil. Mas deu-me a entender não pelas suas palavras, mas sim pelas palavras da senhora Secretária de Estado que esteve aí, que disse precisamente o contrário, ou seja, que nós não sabíamos nada e quando fomos alertados já chovia em Lisboa. Bom, isto para já não sei a resposta, tive a oportunidade de dizer isso há pouco, que não era a resposta, mas isto também não é o determinante aqui. O determinante aqui houve uma falta de comunicação ou não entre o IPMA e a Proteção Civil. E se a Proteção Civil já tinha estes dados todos, porque é que não atuou? Isso será uma pergunta a ser feita noutra audição, certamente. Agora, é importante e corrija-me, peço-me que corrija se eu estiver errado, é importante que me diga se é verdade estas reuniões do dia 6 e do dia 7 com a Proteção Civil e o que é que, na sua opinião, falhou nestas inundações em Lisboa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos, PSD. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, antes de mais começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, o Sr. Professor Dr. Jorge Miguel de Miranda, começando por agradecer a sua intervenção inicial e todas as informações que nos trouxe, que contribuem, sem dúvida, para um esclarecimento das questões que se suscitam no âmbito daquilo que é o objeto da presente audição. Sobre as ocorrências do dia 7 de dezembro em Lisboa, aquilo que assistimos é, de facto, a um ping-pong de passagem de responsabilidades entre os responsáveis da ANEPS e do IPMA, bem como informações contraditórias que merecem um cabal de esclarecimento, principalmente para evitar que estes erros se repitam no futuro. E cingindo-me aos factos, o IPMA emitiu um aviso amarelo de precipitação para Lisboa no dia 6 de dezembro, no início da tarde, o qual foi elevado para laranja na manhã do dia 7, mais precisamente às 9h30. E só às 22h26 do dia 7 de dezembro é que o IPMA decidiu elevar o aviso para aviso vermelho da precipitação. Ora bem, tanto o aviso laranja como o aviso vermelho ocorreram no próprio dia do acontecimento do evento adverso, o que denota aqui, não queria utilizar o termo, mas permita-me que diga que eventualmente haverá uma deficiente capacidade de previsão, pelo menos com a antecedência que nós gostaríamos ou que seria desejável. E parece-nos evidente que o aviso vermelho às 22h26 é manifestamente tardio, se tivermos em conta que o pico do acontecimento, do evento, terá ocorrido por volta das 11h. E por isso, e como eu também tive a oportunidade de ouvir o Sr. Presidente, que terá dito que isto é uma previsão de nowcasting, no sentido de que é uma previsão quase de observação em tempo real, e esta previsão em cima do tempo, em tempo real, não permite, de facto, uma adequada prevenção e planeamento por parte das autoridades de proteção civil. Diria até que é uma previsão quase para o dia anterior. Por isso, a primeira questão que coloco tem a ver com a capacidade de previsão deste tipo de eventos adversos, e a pergunta que faço é se os modelos matemáticos que são utilizados não permitem uma previsão do tempo com maior antecedência e se os equipamentos utilizados também assim não o permitem. Sabendo nós que a dimensão do evento não foi bem avaliada, pergunto o que falhou ou falha e se a opção de substituição dos radares do Centro e Sul, com dinheiros do PRR, tem a ver com a necessidade de melhoria desses equipamentos. Pergunto igualmente se o novo sistema de supercomputação, que foi recentemente adquirido, que tem um investimento, julgou, acima de €1 milhão,
vai permitir uma previsão do tempo com maior precisão, permitindo assim evitar ocorrências como aquelas que nós tivemos do dia 7. De acordo com os procedimentos instituídos, em função dos avisos que são emitidos pelo IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil efetua os seus avisos, que são comunicados às autoridades municipais de proteção civil. Disse o Sr. Presidente que a relação com a proteção civil é de grande proximidade, e nomeadamente tiveram briefings constantes, pelo menos no dia 6 e 7, e há uma constante partilha de informação. Isso assim é, e sabendo nós que o aviso laranja é, por si só, já muito gravoso, e que numa situação destas, com previsão de chuva forte, é preciso tomar providências, medidas importantes sobre a circulação em espaços confinados, como túneis, caves, etc., pergunto o que realmente aconteceu para que os avisos do IPMA não tenham sido bem interpretados ou valorizados por parte da Proteção Civil, de modo a evitar as ocorrências do dia 7 de dezembro. A este propósito, o Sr. Ministro da Administração Interna, aliás, teceu várias e sérias críticas ao sistema de avisos e admite até que é possível e desejável melhorar o sistema de avisos à população quando há eventos adversos. E daí também pergunto por que razão é que o aviso laranja não faz parte deste sistema de avisos. Se o alerta ocorreu de manhã do dia 7, por que razão é que não foi feito um aviso à população? Se é compreensível que não tenha sido feito o aviso, o alerta à população relativamente ao aviso vermelho, na medida em que este só ocorreu às 22 horas e 26 minutos, pergunto por que razão é que não se faz um alerta e um aviso à população com os avisos laranja. Nesse sentido, pergunto também se reconhece que os avisos emitidos pelo IPMA foram tardios, como sugeriu o Sr. Ministro da Administração Interna, que até referiu que a passagem de aviso laranja para vermelho foi bastante tardio e não permitiu o acionamento por parte dos serviços e da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por último, gostaria de saber a sua opinião relativamente de que forma é que pode ser melhorado o sistema de avisos à proteção civil, da proteção civil à população, e qual é a participação do IPMA nesse sistema, e o que é que podia ter sido feito de diferente para evitar situações como aquelas que ocorreram no dia 7 de dezembro. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, do PS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o professor Dr. Miguel Alberto Miranda, e começar por lhe agradecer as explicações que aqui nos trouxe. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera é um serviço meteorológico nacional e que na sua ação segue as orientações da Organização Meteorológica Mundial e baseia uma parte importante do seu dispositivo, de acordo com o que consegui recolher, na previsão em satélites. E também tivemos a oportunidade aqui de ouvir em outras audições que estes fenómenos que acontecem fruto das alterações climáticas terão cada vez um maior impacto na vida dos cidadãos e que tenderão a intensificar-se nos próximos anos. As perguntas que tinha para fazer têm a ver com aqui os níveis, em que, primeiro, o nível de alerta, o nível amarelo está descrito na página do IPMA como uma situação de risco para determinadas atividades dependentes situação de risco para determinadas atividades dependente da situação meteorológica e que exige o acompanhamento da evolução das condições meteorológicas. O nível laranja é uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o nível vermelho reporta-se a uma situação meteorológica de risco extremo. No caso da precipitação, são considerados os seguintes limites: a emissão de aviso amarelo sempre que a previsão exceda os 10 a 20 milímetros numa hora, ou 30 e 40 em 6 horas. A emissão de aviso laranja sempre que a previsão exceda aos 30 a 40 milímetros numa hora, ou 41 a 60 milímetros em 6 horas. E o aviso vermelho sempre que a previsão exceda mais do que 40 milímetros numa hora, ou mais do que 60 milímetros em 6 horas. E, nesta medida, considerando que estes fenómenos não são estáticos, como demonstra até a própria escala de avaliação, e que se vão alterando de uma forma dinâmica, o que eu lhe perguntava é como é que vai gerindo o IPMA estas alterações, como é que é o processo para gerir estas alterações. Outra pergunta que lhes gostaria de fazer e que me parece importante é se os fenómenos que foram verificados nestes dias e o registro da pluviosidade, se tem algum paralelo no registro dos últimos anos ou se o mesmo tem, se podemos dizer assim, um caráter absolutamente excepcional. Outra pergunta que me parece também relevante aqui a ferir e vermos é que
se o método científico que o IPMA tem ao dispor para determinar os níveis de alerta é um método padrão seguido cientificamente, ou se existem outros métodos de determinação disponíveis e, se caso existam, porque a opção de um método em relação a outro. E uma última pergunta que tem que ver, que é se entende que para uma adequada antecipação destes fenómenos e se face às alterações climáticas que tenderão a agravar-se nos próximos anos, se entende que do ponto de vista científico internacional se podem ou não ser necessários novos métodos científicos para a análise do risco. Depois percebi na sua intervenção que fez aqui uma espécie de uma comparação entre as cheias ocorridas em 7 e 13 e referiu-se na sua intervenção à questão dos túneis. E eu aqui perguntava-lhe só se achava, sei que é um bocadinho além daquelas que são as suas responsabilidades, mas se entende que nessa informação disponível na base do dia 7 faria sentido, por exemplo, algum desse tipo de medidas de encerramento dos túneis. E vi também que uma outra, isto no contexto da cidade de Lisboa, vi também que se referiu à questão da impermeabilização dos solos e à elevada construção, e que, do que entendi das suas palavras, que nesta situação, ou seja, não que isto não seja um problema, mas que face aos níveis e à intensidade com que se verificou, não seria este um fator determinante na medida em que não existiria capacidade de absorção, da absorção desta água e de infiltração da mesma. Se confirma que é mesmo assim e se é essa a sua avaliação. Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor Dr. Jorge de Miranda e os restantes deputados. Sr. Professor, sabendo do que aconteceu no passado dia 7 de dezembro, aqui na área metropolitana de Lisboa e no centro de Lisboa, que culminou com uma precipitação muito intensa, inundações, estradas cortadas e túneis, mas também estabelecimentos comerciais completamente alagados e, inclusivamente, temos de lamentar uma morte e vários danos materiais. Cumpre-nos fazer algumas das perguntas no âmbito das funções que exerce enquanto Presidente do Conselho Diretivo do IPMA. Por isso mesmo, começar por perguntar, se conhecendo este histórico, o que é que deveria ter sido feito na área metropolitana de Lisboa, no sentido de impedir que se verificassem danos graves e excessivos como consequência das cheias, se, na sua opinião, foi feito o suficiente. Ainda que tenha sido sentido um nível de precipitação elevado, 63% total da precipitação que estava prevista para todo o mês de dezembro, perguntar se não poderia a cidade de Lisboa estar mais preparada para evitar consequências deste tipo, se as infraestruturas de escoamento e drenagem estavam suficientemente capazes para evitar que situações como esta ocorressem e que se voltem a repetir, e tendo em conta os mecanismos de previsão destes fenómenos meteorológicos, se na sua opinião teria sido possível prever esta situação anteriormente, tendo sido antes emitidos correspondentes alertas para a proteção da população, nomeadamente a emissão de alertas mais gravosos, como o alerta vermelho na tarde ou mesmo durante a manhã desse dia 7. Como é que decorreu a comunicação direta para a Câmara de Lisboa nesse dia? Esta comunicação existiu. Perguntar também se este tipo de fenómenos tenderá a acentuar-se devido às alterações climáticas e, tendo isso em conta, se considera que deve ser delineada uma estratégia diferente para uma resposta organizada a estes fenómenos. E, por último, perguntar se o IPMA está dotado dos meios adequados para prever antecipadamente o mais antecipadamente possível a ocorrência de fenómenos extremos e se existe eventualmente alguma limitação nesta matéria. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Dr. Jorge Miranda e a questão que tenho para colocar é muito simples. Referiu-nos aqui a informação que foi passada para a Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil. No entanto, a informação que nos foi dada na audição há minutos atrás é de que o fenómeno meteorológico que ocorreu e que é usado para a justificação das cheias foi apenas identificado pelo IPMA às 10h26 da noite. E que foi esse o momento em que a RMPC teve a informação e a partir daí que desencadeou a sua ação de resposta a esse fenómeno meteorológico.
Questione-no se é sim, se não, se considera que deveria ter havido outra prevenção nesse contexto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Jorge Alberto Miranda, faz favor, a palavra é de novo sua. Bem, eu vou tentar reunir as perguntas todas por tipos e tentar responder. Portanto, a primeira é o ping-pong. Sr. Deputado, o IPMA não faz ping-pong e eu olha, nem jogo nada de jeito de ping-pong. A informação que nós demos tem aqui uma cópia, é ipsis verbis, todas as outras informações que eu vos transmiti são auditáveis quando e onde quiserem. Nós somos uma instituição técnico-científica, não fazemos nem política, nem discriminamos posições individuais. Aliás, penso que temos recebido no IPMA todos os partidos políticos que estão nesta mesa. E não é por acaso. Se a pergunta for, nós previmos exatamente o que aconteceu, a resposta é não, não previmos exatamente o que aconteceu. Se a pergunta for, quanto é que nós nos afastamos do que aconteceu, eu também quero chamar a atenção que o afastamento é reduzido. O alerta vermelho é 40 milímetros numa hora e verificaram-se 44,5. Nós verificaram 500. E nós tivemos cheias em Lisboa com intensidades de 30 milímetros por hora, históricas, há pouco tempo, há 8 ou 9 anos. Portanto, não podemos sempre dizer que nós só vamos tratar dos problemas quando os alertas são vermelhos, porque se a ideia é, e desculpem-me a vulgaridade da resposta, que nós limpamos as sarjetas quando o alerta é vermelho, vão limpá-las 2 vezes por ano, com sorte. Se houver 2 alertas vermelhos. Portanto, a preparação tem que ser na altura em que o alerta nem sequer é amarelo. Não vamos também restringir o assunto a dizer mas a questão foi aqui que foi uma situação particularmente má. Isto aconteceu em praticamente toda a Europa o ano passado. Não sei se seguiram com as cheias rápidas. Aconteceu agora nos Estados Unidos. Quando há um período grande seco, a memória das organizações e das pessoas é tremendamente curta. Se eu perguntar nesta sala quem é que acha que o risco de seca é o mais importante em Portugal, se calhar ninguém me vai responder que é. Porque nós temos agora a chuva na nossa cabeça e no nosso imaginário. E, contudo, o nosso principal risco é a seca. Simplesmente a seca é alternada por períodos de chuva muito intensa. E a pergunta, do ponto de vista da engenharia, que tem a ver com a preparação, respondendo à iniciativa liberal, será que as nossas normas da construção civil estão preparadas para estes picos de precipitação? A minha convicção é que não. E a minha convicção vem do facto de eu saber que a Holanda e a Alemanha estão a reequacionar o que é que devem fazer em relação às suas infraestruturas de escoamento de águas pluviais. Notem que, sendo nós um país muito afetado pela seca, nós devíamos, se fôssemos inteligentes, o que normalmente não é o caso, devíamos estar a ver como é que podíamos juntar a disponibilidade de água pluvial nestas alturas para a falta que temos dela quando chegamos ao pico do verão. Mas isso já exigia um planeamento que não está claramente, aparentemente, na ADN de muitos de nós. E eu sou o primeiro, não me estou a distinguir. E, portanto, quando já diz que os padrões que são fixados, isto e os métodos, existe um sistema europeu unificado chamado Meteoalarme, da qual o IPMA faz parte, e todos os sistemas, mesmo os da Google, o que eles redifundem são os avisos do IPMA. Portanto, são feitos da melhor maneira que nós somos capazes de fazer. Se os modelos fossem capazes de prever antes, nós teríamos previsto antes, obviamente. Nós também não damos os avisos com muita antecedência, e tem de ser preciso porquê? Porque os avisos têm que desencadear ações que têm a ver com o tipo de aviso. Se nós dessemos avisos cada vez que a probabilidade dos fenómenos fosse superior, imaginem, a 10%, estávamos sempre em aviso de laranja ou vermelho, que não servia para nada. Portanto, nós temos que dar os avisos de uma forma parcimoniosa, de forma a que os avisos vermelhos são situações extremas mesmo. Reparem que, para quem estava cá em 2017, nós demos em 2017 aviso vermelho no dia anterior para o 15 de junho e para o 15 de outubro. Nessa altura de fogos rurais e não propriamente de precipitação. É pena, não é? Senão teríamos resolvido o problema dos fogos rurais. E para vos dizer que nós tentamos que os avisos vermelhos sejam mesmo uma situação de quase calamidade, que os avisos laranja sejam uma situação que é preciso atuar. E a maior demonstração do que era preciso fazer no aviso laranja foi o que foi feito a 13 de dezembro. Foi exatamente ter servido para a rua as equipas, terem encerrado alguns túneis, ter-se controlado a comunicação viária e, com isso, ter-se conseguido reduzir os impactos. E, portanto, agora, também deve ser claro para todos que estes fenómenos de precipitação intensa causam prejuízos muito elevados, e não só às pessoas e aos lojistas.
ao comércio, também casam às infraestruturas hidráulicas, também casam aos muros de suporte. Por exemplo, os muros de suporte que evoluíram no caso da linha do Norte. Portanto, isto aqui são fenómenos, a natureza tem uma energia disponível que é muitíssimo grande e que não está, e nós é que temos uma ideia completamente errónea de que as nossas construções são tremendamente fortes e que nada nos vai abalar. Mas isto é a história dos 3 porquinhos. Okay? Só que dos 3 porquinhos não têm uma inundação. Se eles tivessem uma inundação, era de 7 de dezembro. Okay? Nenhum dos porquinhos estava à espera que a água aparecesse e quando ela apareceu, a casa foi abaixo. E, portanto, eu sou um homem positivo e, portanto, o que eu diria é que se nós utilizarmos de forma positiva os ensinamentos, então nós seremos capazes de perceber que algumas cidades portuguesas são muito sensíveis aos alagamentos urbanos. Esses alagamentos urbanos têm que ser reduzidos dramaticamente. Uma parte são obras de engenharia, outra parte é manutenção e outra parte é naturalização. São as 3 coisas que é preciso fazer. É preciso também dizer, para ser positivo, e que houve algumas obras de naturalização feitas em algumas autarquias que funcionaram muitíssimo bem. Escuso de falar de uma parte da Praça de Espanha, posso falar de uma parte do Eiras, da Laje. Houve muitas obras de naturalização que infelizmente não vieram na comunicação social, mas funcionaram muito bem neste pico de cheia. E depois há obras que a engenharia tem que ser chamada para resolver pontualmente. A Rua das Estátuas, que foi o principal, é a 50 metros do IPA. O IPA não teve rigorosamente nada e está ao pé do mar. Porquê? Porque não é uma armadilha topográfica, a água escoa livremente para a praia. E no caso da Rua das Estátuas tem a linha do caminho de ferro que faz uma espécie de barragem que impede a água de escoar. E, portanto, o que nós temos que fazer é melhorar a resiliência das cidades. Será que os novos radares e o novo HPC vão melhorar? Claro que vão. Não vou dizer que não, claro que vão. Mas mais importante que isto, eu diria que é a rapidez da transmissão da informação, que é muito lenta, no nosso caso, internamente. Já alterámos desde o dia 7. Já passámos a transmissão de informação das estações para o centro de previsão, já aceleramos. E vamos ter que dar uma nova aceleração nesse sistema, usando meios mais modernos para transmitir a informação das estações de medição para o centro de previsão. Do ponto de vista da informação para a população, eu diria que é preciso mudar os sistemas SMS. Estou a falar culturalmente, ok, isto não é o meu domínio. É preciso mudar porque há sistemas mais modernos de difusão através das células do GSM, transmitir muito mais rapidamente para os cidadãos o que está a ocorrer. Mas atenção, os principais problemas que ocorreram tinham a ver com preparação, não tinham a ver com emergência. Tinham a ver com a emergência no desgraçado que tinha um veículo e que foi apanhado numa armadilha ou um túnel. Isso sim, se já teria evitado o túnel. Mas o alagamento não. Não havia nenhum alagamento que não tivesse existido. Não há 2 horas ou 3 horas que servissem para fazer o que era preciso fazer. E torno a dizer, querem uma demonstração, 13 de dezembro. Foi tudo feito como deve ser, os impactos são muitíssimo inferiores. Portanto, inferiores nas pessoas, atenção, há muitos impactos importantes nas redes de infraestruturas. Aliás, como se irá ver, os levantamentos estão a ser feitos dos prejuízos das cheias. E, portanto, finalmente, para dizer que, do ponto de vista da comunicação, e responder ao Sr. Deputado, nós fazemos briefings com a Proteção Civil todos os dias, às 10h30 da manhã, tipicamente, e todos os briefings têm um documento que nós produzimos e que fica em cópia, porque já tivemos muitas discussões destas no passado. E todos os contactos que fazemos com as autarquias em situações muito localizadas, que por vezes acontecem e nós temos que os avisar, ficam gravados. Portanto, tudo o que é feito no IPMA é, como eu diria, auditável. Aliás, tem que ser assim, porque sendo uma autoridade, vocês percebam que a gente muitas vezes está no tribunal para justificar o que considera ou não considera que aconteceu em cada uma das situações. Finalmente, vamos tentar tirar disto tudo o mais positivo, e o mais positivo é que o aviso laranja é mesmo para respeitar a sério, e mesmo o aviso amarelo é para respeitar a sério. E se eu vos digo que acho que o impacto da informação do IPMA à população é grande, isso quer dizer que as pessoas veem aí um sinal de credibilidade. Nós temos um site que é o site mais visto do país, é feinho, é sim senhor. É feito por nós. Não tem grandes tecnologias, não tem. Mas é feito por nós, com a nossa capacidade de fazer, porque nós, como digo, investigamos, estudamos e fazemos. A vantagem que tem é que é genuíno. Não corresponde a nenhum tipo de marketing ou nenhum tipo de embelezamento que pudesse dar mais impacto. É apenas o trabalho como ele é, às vezes um bocadinho menos bonito, mas sempre muito sério.
Sr. Professor terminou muito bem, com um elogio ao site do Serviço do Instituto Português do Mar e Atmosfera. Sr. Professor Jorge Alberto Miranda, muito obrigado. Não sei se os senhores deputados têm algum esclarecimento. Não tendo, agradecer muito ao Sr. Professor os esclarecimentos que nos trouxe, principalmente a clareza com que os formulou, e nós agora teremos a próxima audição às 16h30, que serão os candidatos à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E eu pedia que começássemos mesmo às 16h30. Portanto, até já.